Você vai precisar decepcionar os seus pais se você quiser crescer. Era o final de 2020, quando eu estava indo com meu pai para uma festa de Natal. Nós estávamos indo passar o Natal no final do ano de 2020, que foi quando eu descobri o mercado digital, quando eu descobri a internet, quando eu descobri eu gostaria de ter um negócio digital. E basicamente era não era o final da pandemia, mas estávamos passando por uma fase ainda turbulenta, na verdade, de pandemia. Não sabíamos quando iria acabar, quando as coisas iriam se normalizar. E eu tinha feito 18 anos bem recente. Eu estava muito naquela fase de, cara, não sei o que eu vou fazer, né? Aquele foi o primeiro ano ali em que eu era maior de idade e nós estávamos na pandemia. Então, eu não consegui emprego, eu não consegui nenhum tipo de remuneração, eu não ganhava dinheiro de nenhuma forma. E foi que eu descobri que eu poderia ganhar dinheiro com a internet. E foi no final de 2020 que eu cheguei no meu pai, aquele monte de dúvidas, né, em relação ao que fazer, em relação a, pô, se eu faço faculdade, se eu não faço, e assim por diante. E descobri no mercado digital, eu chego no meu pai, a gente indo pro Natal, uma festa de Natal, tava só eu e ele na moto, e eu conversando com ele, eu falei, pai, eu gostaria muito de criar um negócio na internet, gostaria muito de trabalhar com a internet, eu creio que isso vai dar muito futuro pra mim, e eu acho que eu vou me sentir mais realizado com isso, enfim, troquei uma ideia com ele em relação a essas coisas. E aí meu pai olhou pra mim num sentimento de reprovação, mas isso não é nada negativo, eu vou te explicar o porquê, mas um sentimento de negação na questão de, cara, eu gostaria que você, sei lá, talvez fosse um engenheiro, fosse um médico e assim por diante. E eu senti realmente naquele momento que meu pai estava olhando pra mim de uma forma na qual ele não esperava, né? Então eu decepcionei ele, de certa forma. Talvez meu pai esperasse que eu falasse, pai, eu vi sobre a internet, mas o meu objetivo agora é fazer uma faculdade porque isso é muito mais seguro. Mas a questão é que ter decepcionado meu pai nesse momento, e não é que meu pai ficou de mal comigo, não é isso, mas ele não esperava por isso, pelo menos foi a reação, na reação que ele teve eu identifiquei, mas eu ter ido em confronto com meu pai, eu ter decepcionado meu pai naquele momento, fez com que eu colhesse muitos outros frutos depois. O meu intuito com esse vídeo é te mostrar que durante a nossa vida, os nossos pais, as pessoas que na verdade têm qualquer figura de autoridade, qualquer papel de autoridade sobre nós, os nossos pais, políticos, pastores, padres e qualquer figura de autoridade sobre nós, exerce um grande poder e influência sobre aquilo que a gente acredita, sobre aquilo que a gente tem como certo, como errado e assim por diante. E a questão é que as tuas decisões, quando você cresce, quando você se torna adulto e você deseja crescer, você encontra potencial em outras coisas, é que você acaba gerando uma necessidade de aprovação muito grande dessas pessoas. Então, pare e reflita agora. Quando você pensa em fazer uma coisa ousada, quando você pensa em fazer alguma coisa que vai te deixar desconfortável e que é uma coisa muito fora do padrão, sei lá, você fala, cara, eu estou há 15 anos numa empresa e eu quero muito abrir o meu negócio, por exemplo, tá? É uma atitude bem ousada. Quem vem na sua cabeça no sentido assim, cara, mas o que ele vai achar? Essa pessoa, por exemplo, ela tem grande poder de influência sobre você e você tem uma necessidade de aprovação em relação a ela. E é muito natural que a gente tenha necessidade de aprovação com o outro, até porque nós somos seres sociais completamente, então a gente tem relacionamento com as pessoas e você acaba tendo necessidade de aprovação do outro. É muito natural. Mas a questão é que você não pode deixar isso ditar as suas decisões. Então, por exemplo, eu sou casado, eu tenho uma necessidade de aprovação muito grande da minha esposa. Eu tenho que sempre pensar, e eu sempre penso que quando eu tomo uma atitude, o que a minha esposa pensa em relação a isso? Quando você é uma criança, por exemplo, você pensa, cara, se eu fizer isso, o que o meu pai vai dizer? Eu na infância, por exemplo, quando eu fazia alguma coisa, o meu principal pensamento era o que meu pai vai pensar, o que meu pai vai dizer. Cara, se meu pai olhasse pra mim, eu já me acometia emocionalmente. Então, ele tinha grande poder e influência sobre mim. A questão é que ter uma necessidade de aprovação muito grande em relação às pessoas se torna necessário que você a decepcione de alguma forma. Então, por exemplo, na minha história, como eu te contei, com o meu pai, se eu não tivesse decepcionado meu pai, se eu não tivesse ido contra aquilo que meu pai acreditou naquele momento, eu não teria alcançado tantas coisas como eu alcancei. Eu não teria prosperado no mercado digital como eu prosperei. Eu não teria crescido de nenhuma forma. Eu teria continuado na mesma, talvez perdido ainda, encontrando qual faculdade eu iria fazer aos 23 anos de idade. Então, a questão é que você precisa ir contra a necessidade de aprovação, então, que você tem com os outros e compreender que o seu pai e a sua mãe, eles tiveram uma perspectiva sobre a vida. Eles, por exemplo, não tiveram uma oportunidade que você tem hoje de ter um negócio na internet. Eles não tiveram a oportunidade que você tem hoje de comprar livros, de entrar numa universidade ou de conhecer outras pessoas em um evento presencial. Eles não tiveram uma oportunidade assim. Por exemplo, os meus pais trabalharam na roça, trabalharam no campo, eles tiveram que ter um trabalho braçal por anos e anos e anos para que eles conseguissem comer. E muitos muito novos ainda, quando eles ainda não tinham, meu pai, por exemplo, não completou o estudo, minha mãe também não completou, talvez seus pais também estejam na mesma situação. E a questão é que eles têm uma perspectiva. Para eles, o único caminho de você crescer e de você prosperar é você tendo, por exemplo, uma faculdade muito boa e depois você saindo e fazendo uma pós, e depois fazendo um mestrado, um doutorado, enfim, e aí dar aula, aí você, então, trabalhando numa boa empresa, ter um bom salário e assim por diante. E eles não estão errados em relação a isso. Foi o que eles entenderam. Eles chegaram até aqui. Se você está no momento onde você tem informações até aqui, se você consegue ter mais conhecimento, se você consegue compreender mais coisas, então é o seu papel seguir isso, se você realmente acredita que você vai crescer nessa área, se você vai prosperar nessa área. Mas a questão é que eles não vão te aprovar, porque eles não compreendem isso. Por exemplo, meu pai não compreendia que daria para construir um negócio na internet, daria para fazer vendas online
grana sem sair de casa. Meu pai não tinha esse entendimento, essa compreensão que eu poderia prosperar no mercado digital. Então ele não vai me aprovar aqui. Mas a questão é, eu preciso decepcioná-lo nesse momento para que aqui eu alegre ele. Então o ponto aqui não é desobedecer aos pais. O ponto principal é ir de encontro com essa necessidade de aprovação e entender que em algum momento você vai decepcioná-los para que você consiga romper, para que você consiga quebrar e não depender da aprovação tanto deles e quanto de qualquer outras pessoas para você crescer. Eu tô falando, obviamente, do lado positivo. Não tô falando para você fazer coisas ruins e falar, não dependo do que meu pai acha de mim ou acha de mim. Não é isso. A questão é que você não pode limitar sua prosperidade, seu crescimento em qualquer área da vida, dependendo do que seus pais te consideram. A questão é que você precisa honrar os seus pais, é o que a Bíblia diz, e não obedecê-los. Entende que existe uma diferença? Isso pode ser muito polêmico, tá? Na sua cabeça nesse momento. E a questão é que, o que é obedecer ao meu pai? É ir de acordo com aquilo que ele quer que eu faça. Então, por exemplo, se o pai falasse naquele momento, filho, não faço muito xixi na internet, e eu falasse, realmente, eu vou obedecer ao meu pai aqui, eu não vou contra ele, obviamente, isso falando já como um adulto, né? Se você tá na casa dos seus pais ainda, inclusive se você aí tem 30 anos de idade e tá na casa dos seus pais, esse vídeo não é pra você. Você precisa primeiro virar homem, daí depois você consegue entender mais a respeito dessas coisas. Então, primeiro ponto, você passou dos 30 anos de idade, principalmente você é homem, e tá na casa dos pais ainda, primeiro ponto é você sair de lá. É a primeira coisa. Depois de sair de lá, cara, eu preciso então romper com isso. Eu preciso crescer. E aí eu tenho que honrar o meu pai pra sempre, mas obedecê-lo no sentido de eu tenho que fazer apenas aquilo que o meu pai me aprova, vai te limitar sempre. Entenda que você precisa honrá-lo, cuidar deles, amá-los, respeitá-los sempre. Mas a obediência, no sentido de eu só faço aquilo que meu pai e minha mãe aprova, vai te limitar sempre. Então a questão é, qual sonho, qual objetivo, o que você hoje tem se travado porque o seu pai ou sua mãe ou qualquer figura de autoridade diz que você não poderia fazer, diz que é errado, diz que não faz sentido. Entende que se você chegar, por exemplo, dependendo do nível de crença que seus pais têm, se você falar, pai, eu gostaria muito de crescer financeiramente, de ter um negócio para um dia talvez eu prosperar muito, eu poder mudar a nossa realidade. Seu pai às vezes pode dar para você e falar, filho, não se envolve com isso. Quem vira rico vira ganancioso, por exemplo. Isso são crenças. E se você não ir de encontro com isso, não chocar com isso e continuar sempre, não é verdade, e assentir com essa questão, você vai sempre continuar com as mesmas crenças e, consequentemente, os mesmos resultados. Então, em determinado momento, você precisa decepcioná-los. Decepcionar seus pais e até mesmo pessoas que, quando você pensa em fazer algo ousado, vem na tua cabeça, o que ela vai achar de mim? Se você não decepcioná-los e ir de encontro com isso, você sempre vai depender da aprovação deles. Deixa eu te contar um outro ponto meu em relação a isso. Eu lembro que quando eu comecei o meu negócio na internet, e eu tô usando isso para te dar um exemplo, tá? Para um fim didático, eu lembro que eu tinha como objetivo, e olha como o peso do pai, né? E da mãe, e qualquer figura de autoridade tem sobre a gente. Eu lembro que eu refletindo, eu falei, cara, onde eu gostaria de chegar um dia em faturamento mensal? Quanto eu gostaria de lucrar, na verdade, num mês? Quanto eu gostaria de fazer num mês? E eu lembro que eu coloquei assim, que eu colocava 50 mil reais. Eu colocava escrito, né? Eu gostaria de um dia do meu negócio bater 50 mil reais no mês. Coloquei como objetivo. E eu lembro que eu sempre agradecia, eu tinha o hábito de fazer um caderno de gratidão e colocar, eu agradecia por fazer 50 mil no mês, assim por diante. E um dia eu comecei a me refletir, talvez lendo um livro chamado O Poder da Ação, do Paulo Vieira, e eu comecei a refletir. Eu falei, cara, por que eu acredito tanto, que eu quero tanto, né, alcançar 50 mil num mês? Eu comecei a pensar, e eu me lembrei que meu pai me contava uma história, e que era completamente real, que eu tinha um primo meu, que ele tinha estudado pra advocacia, né, ele foi advogado, depois ele se tornou juiz de direito, e ele ganhava 50 mil reais por mês. Meu pai me falava isso na infância ainda, quando eu era bem mais novo, e ele falava, filho, o fulano, né, que é o seu primo, ele fez direito, e ele ganha 50 mil reais por mês. E eu tinha, então, isso na minha perspectiva, no meu subconsciente, no meu coração, que 50 mil era um valor estrondoso. Então eu colocava isso como meta, e eu pensei, cara, eu não preciso me limitar aos 50 mil. Porque para o meu pai, pela referência que ele teve, pelo momento em que ele viveu, pelas experiências que ele viveu e assim por diante, para ele 50 mil era muito dinheiro em um mês. E então eu tava me limitando por isso. Eu falei, ok, então eu posso sonhar mais longe, posso sonhar mais alto. E aí eu fui e coloquei novas metas. E eu lembro que depois que eu bati essa meta na minha empresa, no meu negócio e assim por diante, eu coloquei outra. Eu gostaria então de fazer 100 mil no mês, alcançar 100 mil no mês. E eu comecei a refletir novamente. E depois, né, já sendo intencional nisso, eu falei, cara, por que eu miro em 100 mil reais por mês? E eu lembrei, o meu pai me contava uma história, que era completamente real também, de que lá onde a gente morava, no interior do estado de São Paulo, tinha uma empresa, no ramo ali de cana-de-açúcar e tudo mais, na qual o diretor daquela empresa, eu lembro que a gente estava um dia passando na frente dessa empresa, meu pai falou, Gabriel, esse cara, ele deve ganhar uns 100 mil por mês. Isso é muito dinheiro. E aquilo ficou muito marcado na minha memória, porque meu pai, precisa de aprovação dele, quando ele fala uma coisa eu consinto completamente, nessa época eu ainda era mais criança, adolescente, assim por diante, então eu assenti com aquilo, e aquilo ficou cravado na minha memória, no meu coração. E aí eu identifiquei novamente. Você entende que nem tudo aquilo, obviamente, nem tudo aquilo que seu pai disse pra você, em relação a dinheiro, em relação a qualquer outra coisa, nem tudo isso é negativo
negativo de forma alguma. Nós aprendemos de forma muito positiva muitas coisas com os nossos pais e com as pessoas que têm autoridade sobre nós. O convite é para você refletir em relação a isso. Refletir se você não está se travando na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua vida, no seu relacionamento amoroso, conjugal, né, e assim por diante, por conta de padrões de pensamento que seu pai e sua mãe, que são figuras de autoridade principais na nossa vida, colocaram no seu coração e na sua mente. E talvez você está travado por conta disso. E aí, para conseguir romper, você tem que ir de encontro e decepcioná-los. E não é decepcioná-los no sentido de, meu Deus, fazer com que seu pai e sua mãe tenha desprezo. Não, não é isso, de forma alguma. É você ir de encontro com esse ponto e falar, cara, eu não posso me limitar por conta da opinião dos meus pais e da aprovação que eles têm em relação a mim. Eu preciso superar isso. Porque, por exemplo, eu ter ido de encontro com esse sentimento do meu pai e decepcionar o meu pai naquele momento fez com que eu prosperasse muito e crescesse muito. Então, o convite é que você reflita em relação a isso. Reflita em relação à sua vida, em relação à paternidade e as pessoas que têm um grande poder e influência sobre o seu coração, sobre a sua vida, e entenda que você precisa ir de encontro com isso. Decepcioná-los para que você consiga crescer. Uma pessoa certa vez mandou no meu Instagram, assim na caixinha de pergunta, Gabriel, eu não consigo ficar em emprego nenhum. Eu sempre pulo de emprego para emprego. E a minha resposta para ela foi a seguinte: olha, você precisa entender primeiro que isso pode ser muito mais profundo do que você imagina. Porque o fato de você não conseguir ficar em nenhum emprego, não conseguir ter consistência em nada, não conseguir manter o que você está fazendo, pode ser porque você está fazendo coisas que os seus pais aprovam. Então você entra no emprego e você fala, não, eles vão se agradar muito disso. Eles vão se agradar demais, eles vão ficar muito felizes, eles vão se orgulhar de mim. E aí você entra nesse emprego. E aí você fica naquele emprego. E aí você fala, não, mas eu não gosto disso. E você vai para um próximo. Não, porque os meus pais, porque as pessoas que estão próximas de vão aprovar. E aí você entra ali, vão achar que eu tô crescendo. Meu Deus, aí eu entro ali. E aí eu não gosto de novo, eu vou para um próximo. Talvez chegue a hora de você olhar e falar, cara, talvez eu nem gostaria de estar em nenhum desses empregos. Eu gostaria de estar fazendo algo meu. Eu gostaria de estar usando, sei lá, a minha paixão para criar um negócio na internet. Eu gostaria de fazer pegar o que eu gosto de fazer e produzir conteúdo, não sei. Eu gostaria de fazer alguma coisa diferente, mas eu não faço porque eles não vão aprovar. Então a questão é que vá de encontro com isso, vá de encontro com essas crenças, com esses problemas que você pode ter em relação ao seu pai, à sua mãe, com necessidade de aprovação ou qualquer figura de autoridade sobre você. Eu tenho certeza que você vai alcançar muito mais felicidade e satisfação. Se inscreve no canal, deixa seu curtir aqui e até mais.